Falcão em termos de cultura, e eu acho que realmente ela desempenha um papel muito importante na formação dos estudantes de comunicação e também na formação dos quadros, né, que vão fazer parte aí dos profissionais da comunicação no Brasil. Então, agradeço mais uma vez o convite feito e, mais uma vez, lembro que eu venho para cá sempre com muito prazer, com muito gosto aqui a Falcão. Quando se trata do cinema, o cinema também opera com imagens, mas o cinema ele pode incorrer num certo vício que se chama tecnicamente da produção de um clichê. O clichê é uma imagem que nós vemos tão repetidamente que ela já não tem mais nenhuma força sobre nós. E normalmente o nosso desencanto com a imagem, o nosso cansaço com a imagem, é exatamente das imagens se transformarem em clichês. Mas existe um certo tipo de cinema que pode nos fazer, digamos assim, superar o clichê. Dizer, o cinema nos ensina a abolir os clichês e ver as imagens em toda a sua intensidade. Isso quem está falando é mais um pensador francês, o Gilles Deleuze, que estudou o cinema em dois momentos significativos da sua história, né? Primeiramente como cinema sensório-motor, dos filmes de ação até a metade do século passado, e depois o cinema que passa a operar com a variável tempo. Essa variável tempo que eu estou insistindo aqui, tanto na literatura, quanto na fotografia, quanto no cinema, porque é o tempo que nos faz apreender a comunicação ou então não apreendê-la. O nosso olhar é viciado. Não percebemos a coisa ou a imagem inteira. Nós percebemos sempre menos. Nós só percebemos aquilo que estamos interessados em perceber. O que nos interessa pelos interesses econômicos, crenças ideológicas e exigências psicológicas. Henri Bergson, aquele que falou mais atrás sobre o mecanismo cinematográfico que é na nossa mente, diz aqui que a percepção que nós temos é uma percepção seletiva. Só vemos algumas cores e por isso vemos de uma forma incompleta o mundo. Em geral, passamos batidos, né, sobre a série de imagens que está à nossa disposição. O nosso olhar é viciado, o nosso olhar é marcado pelo clichê. A fotografia, diz o Barthes, tem a capacidade de parar o tempo. Parar o tempo para a gente efetivamente pensar na coisa. Parar o tempo para a gente poder viver a coisa, vivenciar a coisa plenamente. Parar o tempo não é alguma coisa que existe para nos tranquilizar. É, ao contrário, diz o Barthes, a expressão de uma violência fundamental da fotografia. A violência aqui é usada no sentido não destrutivo, mas no sentido de nos arrancar de nossa indiferença, no sentido de nos arrancar de nosso mesmismo, de nossa rotina. Quer dizer, a imagem ela precisa ser trazida, nos fazer pensar, nos fazer trabalhar as coisas. Coisa muito dramática e traumática na minha vida, apesar de eu não ter vivenciado isso pessoalmente, mas sabendo só pelo relato. A experiência que eu tive ao visitar esse antigo campo de concentração, onde milhões de pessoas foram mortas, foi uma experiência que me deixou um pouco decepcionado, exatamente porque as pessoas lá, a organização do próprio espaço, criava para os visitantes um esquema de visitas bastante acelerado. Então havia uma pessoa que dava as explicações para todo o grupo que assistia e o grupo seguia um pouco atrás dela, visitando as diversas partes do campo de concentração. E eu fiquei muito incomodado porque aquilo é um lugar trágico, um lugar, digamos, um pesadelo da humanidade inteira, já que os nazistas, eles usaram aquilo exatamente como a grande máquina do extermínio de milhões de pessoas. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso. O esquema de visita fazia com que a gente não prestasse atenção nisso. O
O que é visibilidade? Hannah Arendt já trabalhou isso em outra dimensão. A sociedade da aparição, do aparecer, do estar visível. Hoje estamos fazendo um pouco isso. Alguns colegas, autores e estudiosos com mais profundidade chegam a apontar que tudo isso é causado por um contexto de fragilidade, já não mais da comunicação em si, mas da própria sociedade. A fragilidade do relacionamento humano, por exemplo, na família, na igreja, na escola, nos partidos políticos. A sociedade foi estruturada dentro de certos parâmetros institucionais que hoje estão fragilizados. O diálogo que era o cara a cara, que dentro da família, da igreja, de certas experiências sociais era possível, hoje se tornou mediado pelas tecnologias. E hoje eu falo com o outro, já não mais baseado apenas nesse processo. É uma visão complicada essa. É como se a comunicação fosse realmente substitutiva das instituições. Chegamos a um outro nível de discussão, que é exatamente tentar colocar a comunicação pelo predomínio de todo um processo tecnológico, que é a discussão da mediatização. É como se houvesse a determinação da técnica sobre os nossos comportamentos. É como se as tecnologias e toda a parafernália que nós estamos vivenciando hoje, de dispositivos possíveis a partir da tecnologia, fosse hoje um elemento fundamental que explicasse a própria sociedade. E aí nós vamos ver uma nova conjugação. A nova conjugação que nós estamos vivenciando, inclusive, no Brasil. Tardiamente ou não. As ruas e as tecnologias. Os movimentos sociais e as tecnologias. Quem causa o quê? Já se diz que o movimento do Sem Terra talvez não tivesse tido o peso que tem se não tivesse, desde a prática, o apoio institucional que os meios de comunicação lideram como fenômeno social. Isso gera todo um contexto dentro de sociedade, aonde nós começamos a fazer as mutações, ou o processo mutacional vai se desdobrando. Nós estamos cada dia mais com a experiência pessoal de conectividade, mas estamos ao mesmo tempo buscando este outro aspecto, que é o aspecto talvez carente, que é a oportunidade da participação. Vocês já viram as palavras da moda, digo moda, no sentido das palavras que estão em vigor hoje. Compartilhar, empoderamento, participar. Talvez os meios de comunicação estejam sendo hoje mais do que apenas um espaço social, um espaço de sociabilidade. Alguns autores chamam de socialidade, não de sociabilidade, a permanência da técnica como condição de estar juntos.